Você já ouviu falar de Hércules, o herói grego mais famoso de todos os tempos? Mas e se eu te dissesse que sua história é muito mais complexa, sombria e épica do que a simples imagem de um homem forte enfrentando monstros? Hércules não foi apenas um guerreiro. Ele foi um homem marcado por tragédias, injustiças e um destino implacável. E como todo herói de verdade, ele teve que lutar contra muito mais do que apenas criaturas mitológicas. A história dos 12 trabalhos de Hércules não é só uma sequência de feitos extraordinários. É uma jornada de dor, superação e busca por redenção que ressoou por milênios. Antes de se tornar o Hércules imortal, o grande herói da Grécia, ele era um homem atormentado, filho de Zeus, o rei dos deuses. E Alquimena, uma mulher mortal, Hércules nasceu com uma força sobre-humana. Porém, a presença de seu pai entre os deuses não foi o suficiente para livrar Hércules de uma vida cheia de sofrimentos. Hércules, ainda criança, foi alvo da ira de Hera, esposa de Zeus, que o odiava por ser filho de seu marido com uma mortal. Hera tentou matá-lo várias vezes, e em um de seus ataques, ela fez com que Hércules enlouquecesse. Em um surto de fúria, ele matou sua própria esposa e filhos, o que o deixou devastado e marcado pela culpa. Foi essa tragédia que o levou a buscar redenção. Para expiar os erros cometidos sob o feitiço de Hera, Hércules foi forçado a cumprir 12 tarefas impossíveis. Essas tarefas não foram impostas apenas como uma forma de punição, mas como uma maneira de o herói provar sua dignidade e força para superar o que aconteceu no passado. O primeiro trabalho de Hércules parecia simples: matar o leão de Nemeia, uma criatura gigantesca cujas garras e dentes eram impenetráveis. Mas logo ele percebeu que nem suas armas mais poderosas podiam fazer-lhe frente. O leão parecia invencível. Então, Hércules teve uma ideia radical. Se suas armas não funcionavam, ele teria que lutar com suas próprias mãos. E foi assim que ele enfrentou o monstro, usando uma força bruta que superava até a resistência da fera. A batalha durou horas, mas no final, Hércules conseguiu estrangular o leão e usar sua pele impenetrável como uma capa. O segundo trabalho de Hércules foi matar a Hidra de Lerna, uma serpente marinha com várias cabeças que se regeneravam quando cortadas. Esse trabalho não era apenas físico, mas exigia uma astúcia tremenda. Cada vez que Hércules cortava uma cabeça da Hidra, 2 novas surgiam em seu lugar. Era uma batalha desesperadora, mas assim como no trabalho anterior, Hércules usou sua inteligência para superar a monstruosidade. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, ele cauterizou as feridas da Hidra com fogo, impedindo que mais cabeças nascessem. Ao final, Hércules conseguiu derrotar a Hidra, mas não sem pagar um preço. Seu próximo trabalho era capturar o Cervo de Cerineia, uma criatura ágil que escapava facilmente de qualquer caçador. O cervo se movia com uma agilidade sobrenatural, mas Hércules não desistia. Após uma perseguição longa e cansativa, Hércules finalmente capturou o cervo. O quarto trabalho de Hércules foi capturar o javali de Erimanto, um animal de força imensa. O javali era mais forte do que Hércules imaginava, mas o herói não cedeu. Quando finalmente conseguiu subjugar o javali, Hércules o levou de volta, vitorioso mais uma vez. O quinto trabalho de Hércules foi limpar os estábulos de Algias, que estavam extremamente sujos. Para completar esse trabalho, Hércules usou sua astúcia, desviando os rios Alfeu e Peneu para limpar os estábulos rapidamente. Ao completar esse trabalho, Hércules provou que sua inteligência era tão afiada quanto sua força. O sexto trabalho de Hércules foi destruir os pássaros do lago Estínfalo, que causavam grande destruição. Usando sua força e precisão, Hércules matou os pássaros e salvou a região. O sétimo trabalho de Hércules foi capturar o touro de Creta, uma fera selvagem que aterrorizava a ilha. Apesar da força bruta do touro, Hércules usou uma técnica estratégica para domá-lo. Com uma vitória difícil, Hércules levou o touro de Creta para Euristeu, conquistando mais uma vitória. O oitavo trabalho de Hércules foi capturar as éguas de Diomedes.
criaturas selvagens que se alimentavam de carne humana. Hércules não apenas capturou as éguas, mas fez algo impensável ao alimentar Diomedes com elas. Com a morte de Diomedes, Hércules aprendeu uma lição difícil sobre a violência e suas consequências. O nono trabalho de Hércules exigia que ele obtivesse o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas. No final, Hércules conquistou o cinto de Hipólita, mas a batalha teve um alto custo. O 10º trabalho de Hércules exigia que ele capturasse os bois de Gerion, um monstro de 3 corpos. Após uma luta feroz, Hércules derrotou Gerion e conquistou os bois. O 11º trabalho de Hércules era obter as maçãs do Jardim das Hespérides, guardadas por dragões e ninfas. Para conquistar as maçãs, Hércules teve que negociar com Atlas, o titã que carrega o céu sobre seus ombros. Hércules, com sabedoria, fez Atlas pegar as maçãs enquanto ele segurava o céu, criando uma troca estratégica. Com o último trabalho de Hércules, ele enfrentou o cão de 3 cabeças, Cerberus, no submundo. A batalha final com Cerberus foi uma prova não só de força, mas de controle sobre o medo e suas limitações. Quando Hércules capturou Cerberus, ele completou os 12 trabalhos e alcançou a redenção. Após completar os 12 trabalhos, Hércules foi reconhecido pelos deuses e se tornou uma lenda. O que começou como uma busca por perdão se transformou em uma jornada de autodescoberta e força. Hércules não era apenas um herói físico, mas um símbolo da luta interna de todos nós para superar nossos maiores desafios. E assim, a lenda de Hércules se mantém viva, ecoando através dos tempos como um lembrete de que, por mais sombrios que sejam os momentos, sempre podemos encontrar o caminho para a luz. Agora, sabendo de toda a jornada de Hércules, qual foi o trabalho que mais te impressionou? Que lição você acha que podemos tirar dessa história para nossas próprias vidas? Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Se você quer saber mais sobre mitologia grega e outras lendas, inscreva-se no canal Os Protagonistas para continuar acompanhando essas histórias épicas.